Querida igreja, que a paz e a graça de Jesus seja com todos, e você diz um amém? Amém. Glória a Deus, que alegria poder estar junto com os irmãos aqui nessa manhã, meu coração se alegra demais, desde o convite que me foi feito até o dia, eu também estava ansiosa para a chegada deste dia, e meu coração está com muita expectativa em Deus, naquilo que ouviremos nessa manhã, também à noite, em um tema tão oportuno, né? Nós vivemos em um tempo de muitas opções, e nós vamos entender nessa manhã que sempre que existe mais de uma opção, escolhas devem ser feitas, e nós vivemos em um século de muitas opções, e nós precisamos tomar muitas decisões, fazer muitas escolhas. Então falar sobre um tema de forma tão assertiva alegra meu coração, também sobre a nossa consciência enquanto igreja. Eu louvo ao Senhor por essa manhã, pelo convite que me foi feito, aos pastores, muito obrigado pela confiabilidade ao ceder o púlpito. Eu trago um abraço do pastor Jean, da Cida, toda a igreja, com muito carinho, uma igreja tão amada também pela Central. E eu estou acompanhada hoje da mulher mais bonita desse mundo, que é minha mãe, pastora Silvia, veio comigo hoje, nessa manhã de celebração, e eu sempre me alegro, eu sou terapeuta e a minha especialização é em atendimento feminino. Eu atendo homens, faço um atendimento ou outro pontual também de adolescentes, mas o meu atendimento é em especialização feminina, então é para mulheres. E eu acho muito interessante sempre que eu vou em um chá de mulheres, congresso de mulheres, porque sempre tem uma flor, alguma coisa rosa, né? É sempre todo mundo uniformizado, não que os homens não tenham esse cuidado, mas a mulher, né? Nós temos esse toque, essa feminilidade nos dada pelo Senhor, é para isso, para esse toque, essa coisinha diferente, né? Eu costumo dizer que nós mulheres, nós não gostamos de espaços vazios, então às vezes está faltando uma plantinha aqui, um tapete, uma coisinha aqui, a gente sempre tem essa percepção, e em reuniões conduzidas por mulheres a gente percebe isso, né? E louvado seja Deus pela nossa feminilidade, né? Glória a Deus por isso. Mas vamos ao texto. Nós vamos falar hoje sobre escolhas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura nessa manhã dos versículos de 1 a 3. À noite nós leremos o restante do capítulo, né, dos versos 1 a 9, mas a princípio pela manhã apenas dos versos 1 a 3, até para que a gente ganhe tempo. E nessa manhã, eu quero, como também à noite, mas principalmente agora pela manhã, nós vamos falar sobre Mefibosete, mas de forma mais direcionada, você vai entender um pouquinho do contexto da história de Mefibosete, nós vamos falar sobre a ama de Mefibosete, né? E o texto, 2 Samuel, no capítulo de número 9, dos versos 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz assim: Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo o nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi e disse ao rei: Tu és Ziba? Respondeu ele: Sim, teu servo. Perguntou ao rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém. Diante desse texto, e diante da história de Mefibosete, apesar de não ser um texto e uma história que talvez nós visitemos de forma um pouco mais assídua e constante, eu acredito que você conhece um pouquinho, pelo menos se recorda, né? Mas eu quero introduzir e te trazer à memória, refrescar um pouquinho, te dar talvez algumas informações que não estejam tão frescas atualmente sobre Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas, Jonatas, filho de Saul. Então Mefibosete, ele era neto de Saul. Quando a gente vai perceber a história de Saul, né, e principalmente em 1 Samuel, no capítulo 31, que é quando acontece a morte de Saul, Saul, ele morre junto com seus outros 3 filhos que estavam no campo de batalha com ele, ficando então apenas Isbosete, que é quem vai assumir depois da morte de Saul. Só que quando a gente percebe a entrada de 2 Samuel e o decorrer dos capítulos, no capítulo 4 nós percebemos que Isbosete, ele é morto, ele também morre, ficando então apenas Mefibosete, que era o outro sucessor do trono, neto de Saul.
Só que a Bíblia vai dizer, e quando nós vamos ler ali o capítulo 4 de 2 Samuel, eles estão dizendo sobre a descendência de Saul. Saul, ele tinha perdido os filhos na batalha, no capítulo 31. E agora, no capítulo 4, Isbosete, que era o único filho de Saul que ainda estava vivo, também morre, ficando apenas da descendência de Saul, Mefibosete. Só que no capítulo 4, no verso 4, a gente vai entender um pouquinho sobre a história de Mefibosete. Quem era Mefibosete? O que aconteceu com ele? Por que aquele jovem, aquele rapaz que no capítulo 4, quando falam dele, ele já tinha por volta de seus 12 anos, mas faz a referência a algo que aconteceu com ele quando ele tinha apenas 5 anos. E aí a Bíblia vai dizer em 2 Samuel 4, que Mefibosete, assim que chega a notícia de que Saul tinha morrido, de que seu pai tinha morrido, Mefibosete estava em casa com a sua ama. A ama era uma cuidadora, alguém que hoje a gente pode assemelhar um pouquinho o seu trabalho com a babá. Ela tinha um papel, não só de educar, de criar, como também de dar algumas instruções durante o dia, fazer a companhia à criança, resguardar a segurança da criança. Então, nós temos essa referência da babá hoje como a ama nos tempos bíblicos. Essa mulher agora, ao receber a notícia de que Saul tinha morrido, de que Jonatas tinha morrido, de que o exército de Israel tinha perdido a batalha para os filisteus, ela se preocupa com a vida de Mefibosete, porque ele era um herdeiro do trono. E para os filisteus irem atrás dele, para que agora pudessem exterminar toda a geração de Saul, pouco custava. Então, ao se preocupar com aquela situação de perigo que eles estavam vivendo, aquela mulher pega Mefibosete e sai. E ela sai em fuga, e a Bíblia diz que com a pressa da fuga, ao correr e fugir, para resguardar a vida do menino, a Bíblia não diz como, a Bíblia não diz de que forma, a Bíblia não diz como que acontece aquela situação, mas 2 Samuel 4 nos faz referência de que aquele menino cai. Com apenas 5 anos de idade, ele cai. A gente não sabe se ele cai do cavalo, se ele cai do colo, mas é muito provável que no momento de fuga ele tenha caído do cavalo. Enfim, e ele cai e fica aleijado das duas pernas. Aquele menino agora aleijado das 2 pernas tem a sua vida e a sua história completamente mudada e comprometida por causa daquele momento. A gente precisa parar e analisar a história de Mefibosete, como nós lemos no capítulo 9, e nós vamos fazer a referência mais aprofundada à noite, mas Mefibosete agora está sendo lembrado pelo rei. Peraí, tem mais alguém da geração de Saul? Tem sim, tem Mefibosete, um homem que depois dos seus 5 anos de idade, teve que crescer o restinho da sua infância, a sua adolescência, aqui no capítulo 9 ele já tinha perto dos seus 20 anos, é um homem que teve o seu futuro completamente alterado, por causa de algo que aconteceu naquele dia. Ao correr e ao fugir para resguardar a vida do menino, algo acontece, desconfortável, mas agora ele tem que lidar com as consequências daquela escolha que aquela mulher teve que fazer naquele dia. E a escolha que aquela mulher fez naquele dia, ao fugir com Mefibosete, a escolha que aquela mulher fez naquele dia, para resguardar a vida do menino, me ensina algumas coisas, e essas lições eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira lição que eu aprendo com a ama de Mefibosete, ao fazer uma escolha e sair para resguardar a vida do menino, em um momento de guerra, e é interessante, aqui eu quero abrir um parênteses, as decisões mais difíceis de tomarmos, são aquelas que nós temos que tomar sob pressão. As escolhas mais difíceis de fazermos são aquelas que nós temos que fazer em momentos de guerra. E aquela mulher, ela está diante de escolhas, decisões que têm que ser feitas em um momento de total pressão. Agora, ela tem que sair, resguardar a vida do menino, ou talvez ficar, e no dito popular, pagar para ver o que vai acontecer se os filisteus forem atrás de Mefibosete. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que eu só escolho, e o poder de escolha, ele só vem às minhas mãos quando eu tenho mais que uma opção. Eu só escolho, e o poder de escolha só vem à minha mão quando eu tenho mais que uma opção. Imagine você no dia a dia da sua vida, todos nós fazemos as principais refeições do dia. Imagine que você no momento do almoço ou do jantar, talvez você homem, olhe para sua esposa e diz assim, o que a gente tem para jantar hoje? E tem dia que a gente tem muita opção, mas tem dia que é só aquilo,
E aí aquele dia que tem muita opção, você fala assim, olha, tem arroz, tem feijão, tem carne, tem frango, tem isso, eu posso fazer um peixe, eu posso fazer uma batata, eu posso fazer uma salada. Você começa a colocar as opções. E nesse momento que nós temos opções, nós fazemos o quê? Uma escolha. Então talvez você, homem, a sua mulher, ao te mostrar um cardápio vasto que pode ser servido naquela noite, você começa a pensar, bom, eu vou querer então um arroz, eu vou querer um feijão, eu vou querer isso, eu vou querer aquilo outro. Mas talvez exista o dia que, como assim na minha casa, na sua casa também deve acontecer, que sua esposa olha para você e diz assim, hoje nós temos arroz, feijão e ovo. Aí quando você ainda vai abrir a boca para falar alguma coisa, ela ainda diz assim, e agradeça, porque tem. É ou não é assim? E agradeça, porque tem. Então, quando nós não temos muitas opções, fazer uma escolha não é difícil. Certo? Se eu tenho arroz, feijão e ovo para comer naquele dia, o que eu vou fazer? Eu vou agradecer porque eu tenho arroz, feijão e ovo, eu vou aceitar porque eu tenho arroz, feijão e ovo, e está tudo bem. Agora, quando nós temos várias opções, aí fazer uma escolha fica um pouquinho mais difícil. Nós precisamos parar para pensar sobre as escolhas que nós precisamos fazer, e se você tem que fazer uma escolha é porque você tem mais de uma opção. Se existem áreas da sua vida que você olha para lá e você se vê diante de um dilema, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, é porque você tem mais de uma opção. E quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vai começar a entender algumas decisões e escolhas que a gente precisa fazer. Aquela mulher, ela tinha duas opções, ou ela fugia, que foi o que ela fez, ou ela ficava. Se ela só tivesse a opção de ficar, ela não teria que ter feito uma escolha. Mas quando se aparece a ela uma decisão que ela pode fazer de fugir, agora ela tem que escolher, ou eu fico, ou eu fujo. Diante de decisões da nossa vida, nós temos algumas escolhas, e a Bíblia nos mostra isso, porque Jesus, em Mateus no capítulo de número 7, ele vai dizer que nós temos a porta estreita, mas nós também temos a porta larga. Nós temos o caminho estreito, mas nós também temos o caminho largo. Nós temos aqui então uma escolha. E nós só fazemos essa escolha porque nós temos mais de uma decisão que pode ser tomada. Se a gente parar para pensar nos tempos que nós temos vivido, e principalmente no que a Bíblia nos mostra, nós temos inúmeras escolhas que devemos fazer todos os dias. Imagina se Jesus, ele só tivesse nos dado o caminho apertado e a porta estreita. Não seria talvez um pouco mais fácil? Teoricamente sim, porque seria a realidade que nós deveríamos aceitar, mas nós temos uma outra opção, nós temos agora a chance de fazer uma outra escolha. Você pode optar sim pelo caminho largo, você pode optar sim pela porta larga, só que uma coisa que nós vamos entender ainda nessa manhã, é que você é livre, assim como eu, para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Só que nós não somos livres das consequências. Eu sou livre para escolher, mas eu sou refém das minhas escolhas. Você pode escolher sim o caminho estreito, a porta estreita, e Jesus diz que o fim dessa escolha é vida, como nós podemos escolher também o caminho largo, a porta larga, mas o fim desse caminho e dessa porta é a perdição. Eu sou livre para escolher, diante das escolhas, das opções que estão de frente a mim, mas eu sou refém das escolhas que eu faço. Sabe algo que, e constantemente, eu recebo pessoas no consultório, sejam homens, sejam mulheres, que pontuam sobre os seus relacionamentos. Tainara, o meu casamento está por um fio. O casamento está acabado. E quando a pessoa começa a me narrar tudo o que está vivendo naquele momento, eu ouço, mas ao final eu faço uma pergunta. E o que você vai decidir fazer com isso? O seu casamento estar destruído segundo a sua visão é uma realidade, mas o que você vai fazer com essa realidade é uma escolha sua. E aí de repente eu ouço, e em muitos momentos de atendimento, Tainara, acho que é melhor a gente optar pelo divórcio. E aí eu sempre respondo da seguinte forma: o divórcio ele só é uma opção e uma realidade se você faz dele uma opção e uma realidade. Dentro das decisões que eu preciso tomar, eu preciso entender quais são as escolhas, quais são os caminhos. Porque se o seu casamento está enfrentando dificuldades, sim,
Você pode lutar por ele, você pode procurar ajuda, você pode procurar ferramentas, você pode, junto com o seu cônjuge, ir até o altar e buscar do Senhor a resposta para aquilo que vocês precisam, ou vocês podem optar pelo divórcio. E nós vivemos uma realidade nos últimos anos, onde os relacionamentos são muito volúveis. É normal você observar hoje como que relacionamentos eles têm uma durabilidade muito curta. Relacionamentos e casamentos duradouros estão cada vez mais raros de se ver. Mas tudo isso por quê? Porque as pessoas colocaram o divórcio como uma escolha. E você só tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, quando aquilo é uma opção. Se você faz do divórcio uma opção, talvez ele se torne uma escolha. Se você faz o abandonar o seu filho porque ele está te dando um pouco de trabalho, deixar um pouquinho de lado, não esquentar mais a cabeça, porque ele está te dando um pouquinho de trabalho, se você faz disso uma opção, talvez isso se torne a sua escolha. Nós tomamos e fazemos escolhas sempre que nós temos mais de uma decisão e opção. A pergunta que eu quero lhe fazer nesse início é: quais são as opções que você tem posto, colocado no seu caminho? E quais escolhas você tem feito diante disso? Aquela mulher fez a sua escolha e acabou ficando refém das consequências. Uma outra questão que eu aprendo com a ama de Mefibosete nas suas decisões e escolhas é que Mefibosete, ele não nasce aleijado. Uma coisa seria se ele tivesse nascido, é uma realidade que teria o acompanhado desde sempre. Mas até então não, aquele menino ele tinha a sua independência, a sua independência de ir e vir. Ele não era tão dependente da ajuda das pessoas ao seu redor. Ele não nasceu daquela forma. Ele não nasceu com aquela condição. Foi uma condição que ele teve que se adaptar por causa de uma escolha. Nós temos a liberdade de escolher. Nós temos a liberdade de fazer escolhas, mas nós vamos nos tornar reféns das nossas escolhas. E aí talvez você, assim como eu, a se deparar com essa realidade de Mefibosete, você pare e pense assim: mas é injusto, né? Ele não tomou aquela decisão, mas as consequências daquela decisão afetaram a sua vida diretamente para o resto da vida. E assim somos nós. Eu costumo dizer que uma criança, quando ela nasce, ela é uma folha em branco. E é muito natural, eu tenho um sobrinho de 3 anos, e Bernardo às vezes ele olha para mim e eu digo para ele algo que minha mãe me dizia. Ele diz para mim assim: titia, eu não gosto disso. Eu olho para ele e digo: você ainda não sabe o que você gosta. Você precisa experimentar. Você precisa saber qual é o gosto, você precisa saber qual é a sensação. Você não sabe o que você gosta. Por quê? Porque você ainda não tem maturidade, experiência. Você ainda não viveu o suficiente para decidir o que você gosta ou não. Aquele menino, ele era uma folha em branco. Assim como nós, enquanto somos crianças. É uma folha em branco. E as decisões daqueles que nos cercam vão nos escrevendo, vão decidindo por nós algumas coisas da nossa vida. Mas aqui entra algo que eu gosto sempre de ressaltar e dizer: eu não decido, eu não escolho e eu não controlo aquilo que fizeram comigo. Eu não pude decidir, eu não pude controlar, eu não pude escolher aquilo que fizeram comigo. Assim como você também não escolhe, não controla aquilo que fizeram com você. Mas você, assim como eu, nós podemos escolher o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Eu não consigo, de maneira alguma, controlar aquilo que falam sobre mim, aquilo que fazem com relação a mim, como fizeram na minha infância. Mas aquilo que eu vou fazer com aquela situação, assim, isso aí eu controlo. Tainara, porque na minha infância eu vivi uma infância muito difícil. Eu me lembro que, em certa vez, eu servi ao campo missionário dentro da área de atendimentos durante 3 anos, e eu fazia algumas viagens pontuais até igrejas, e nós trabalhávamos no aconselhamento pastoral, e fazíamos esse trabalho. E era muito comum, né, que nós tivéssemos muito tempo com a liderança da igreja, os pastores da igreja, porque por vezes o pastor e a liderança, eles ouvem todo mundo, mas não tem alguém que os ouça.
E nós fazíamos esse trabalho com a liderança. Em uma das ocasiões, eu estava em Cuiabá com um pastor, e ele já era pastor há mais de 35 anos, uma história linda, e muita história para contar. E aí um dia ele falou assim: Tainara, é muito bom você estar aqui com a minha esposa, e a gente poder tomar esse café, junto com toda a equipe, para que a gente possa desabafar um pouco, né? Falar um pouco, a gente fica muito sobrecarregado por vezes. E eu falei: sim, pastor, é por isso que nós viemos aqui, para servir a igreja, poder ouvir. E ele disse assim: eu precisava desabafar sobre algumas coisas que têm estado no meu coração. E aí ele começou a chorar. E quando aquele homem começou a chorar, dentro de mim, né, eu comecei a pensar: meu Deus, o que deve estar acontecendo com ele? Será que é alguma coisa da igreja? Será que é alguma coisa de agora? Né? E ele chorando, ele disse assim: uma coisa que me dói muito foi na minha infância. E aí ele voltou na infância, ele disse assim: quando em um momento de muita privação, eu não tinha o que comer, junto com a minha mãe, junto com a minha irmã, e eu, por ser o homem ali, né, o menino ali, mas que se tornaria um homem, eu abri mão da minha refeição naquele dia para dar para minha mãe, para dar para minha irmã, e essa privação se postergou durante mais alguns meses e anos, e eu acabei me tornando essa pessoa que abre mão daquilo que é para mim, para dar ao outro. Isso me dói demais, porque eu não consigo encontrar um equilíbrio, e eu entendo que eu preciso amar o outro, mas a forma como eu me amo, eu preciso primeiro cuidar de mim, para que depois eu cuide das minhas ovelhas, mas eu estou adoecendo, porque eu cuido muito dos outros, mas não cuido de mim, e eu entendo que isso começou lá na minha infância. Eu olhei para aquele pastor naquele dia, eu disse assim: pastor, você não escolheu passar por essa situação de privação, mas o que você vai fazer com essa dor, você escolhe. Mefibosete, ele não escolheu passar por aquela situação, ele não escolheu ter ficado aleijado, mas o que ele iria fazer com aquela situação que ele se encontrava, isso sim ele escolhia. Você pode passar por algo que na sua visão, isso pode destruir você. Eu já ouvi histórias de pessoas que passaram por situações difíceis na sua infância, mas usaram aquilo como algo que poderia ser força, para que agora, enquanto adultos, na fase de maturidade, pudessem transformar vidas. Eu entendo que o tamanho da minha dor é o tamanho da minha autoridade. Aquilo que eu passo com Deus, nos desertos da vida, gera em mim autoridade. Sabe por quê? Porque Deus, da sua pedagogia, Ele não nos ensina através da alegria. E Salomão, ele entendeu isso, porque Salomão, ele disse que existe mais sabedoria em um velório do que em uma festa. E se eu pudesse fazer uma pergunta aqui, a pergunta seria: quantos foram já a alguma festa? Seja uma festa de aniversário, festa de casamento, quantos aqui já foram? Faz um sinalzinho com a mão. Nem que seja na sua festa de aniversário, você já foi, né? Exato, todos nós já fomos em uma festa de aniversário. E em uma festa de aniversário, o que passa na nossa cabeça? Bolo, guaraná, cachorro quente, salgadinho, conversar, e rever alguém, e abraça, e tira foto, e a hora dos parabéns, e aquela coisa toda. Você se lembra de você estar em algum aniversário, alguma festa de casamento, alguma celebração dessa forma, alegre, e você pensar nas decisões que você tinha que tomar? Em como a sua vida poderia melhorar? Eu não sei você, mas eu nunca me percebi dessa forma. Que a gente chega numa festa, a gente esquece até dos problemas, né? E a gente vai ali celebrar, comer bolo, guaraná, aquela coisa toda, e a gente quer estar com as pessoas que a gente ama. Agora, quantos aqui já foram em um velório? Pode até não ser alguém próximo a você, a sua família, mas quando você entra naquele ambiente, aquele ambiente te faz repensar tudo. Se você está agora em um velório de alguém que sofreu um acidente de carro, eu tenho a plena convicção que ao sair dali, você já sai dirigindo diferente. Você dá seta, você estaciona devagarinho, você não corre, porque aquele ambiente de tristeza nos faz repensar as nossas decisões e as nossas escolhas. Faz a gente entender: poxa, eu preciso melhorar a minha vida. Deus, dentro da sua pedagogia, Ele não nos ensina com alegria, Ele nos ensina através da tristeza. Então os momentos difíceis que aconteceram na nossa vida, eles não vêm para bater o martelo, mas Ele nos vem para agora nos ensinar: peraí, o que eu vou fazer com isso? Você perdeu o emprego, você não controla isso, mas o que você vai fazer ao perder o emprego, isso você controla. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, um rapaz, ele me procurou, e ele queria dar alguns passos na vida dele, um rapaz que eu digo já um homem, né, já era avô, e ele queria tomar uns passos na vida dele, e a gente começou a conversar, e eu levei ele a pensar sobre algumas questões que ele precisava se posicionar.
2 semanas depois ele me manda uma mensagem, ele diz assim: Tainara, tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo, porque eu acabei de perder um emprego de 25 anos, eu não sei o que fazer. Eu olhei para ele e eu disse: você não escolheu perder o emprego, mas você escolhe o que você vai fazer com isso. Ele disse: eu vou escolher me colocar diante de Deus e entender em Deus o que pode ser feito. Eu falei: yes, essa é a decisão correta. Agora você escolhe o que você vai fazer com o que fizeram com você. Te mandaram embora, agora escolha o que você vai fazer. Sabe o que ele escolheu? Ele e a esposa dele fizeram um propósito de oração. Deus deu uma visão e sonhos para ela, deles com uma escola aberta, cuidando de muitas crianças. Ele pegou toda a rescisão, juntou mais um dinheiro e foi trabalhar e abriu a escola. E hoje eles abençoam inúmeras crianças da nossa cidade, através de um ensino cristão. Ele não escolheu passar por aquilo, mas aquilo que ele iria fazer, ele escolhia. Aquela mulher, ela tomou uma decisão que mudou completamente a vida de Mefibosete. Mefibosete, ele não escolheu passar por aquilo, mas o que ele fez, isso sim, o que ele poderia fazer, isso sim, ele podia escolher. A terceira coisa que eu aprendo com a história de Mefibosete, é que não escolher, já é uma escolha. Quando se colocam opções diante de mim, eu preciso escolher. Foi a primeira coisa que nós entendemos essa manhã. Mas aquela mulher, ao ter a opção de fugir, se ela decide não ir, se ela decide não decidir, ela já teria tomado uma decisão, a decisão de ficar. Sabe, eu olho para a nossa realidade hoje enquanto igreja e eu vejo que existem muitas decisões que nós podemos e devemos tomar. E o fato de nos abdicar de tomar essas decisões, já é uma decisão. Tainara, que decisões são essas que você está falando? Estou falando sobre uma vida mais posicionada diante de Deus. Todo final de ano e começo de ano talvez seja algo pontual para você, né? Mas eu tenho, por exemplo, o costume, nessa altura do campeonato, finalzinho de novembro, começo de dezembro, finalzinho de outubro, começo de novembro, quando a gente começa, né, a ver o finalzinho do ano chegando, o Natal se achegando, eu paro e eu já entro em um propósito com Deus para entender qual é a palavra para o próximo ano, a direção do próximo ano. E junto com esse entendimento sobre o próximo ano, para que eu possa caminhar diante de uma palavra no próximo ano, eu também começo a fazer algumas reflexões, colocar na balança de como que foram as minhas decisões para esse ano. E nós sempre iniciamos um ano, né, com aquelas metas que são básicas. Emagrecer, né? Todo ano a gente fala: esse ano eu vou para a academia, eu vou emagrecer, né? Ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia toda um ano. Entre algumas outras decisões pontuais, que talvez você olhe para a sua vida e pense: nossa, entrando, saindo, eu nunca faço. O fato de você ter uma opção, mas você não decidir, não escolher, já era uma decisão, já é uma escolha. Eu costumo dizer, e eu olho para a nossa geração e eu vejo o quanto nós temos a tendência de sermos omissos com a nossa própria vida. Porque se você, assim como eu, folhearmos a Bíblia, a gente vai entender que o nosso maior inimigo não é o diabo. Sabe por quê? A gente já sabe o fim dele. A derrota dele já está decretada. Cristo na cruz o derrotou. Nosso maior inimigo não é o diabo. Sabe quem é a única pessoa que pode atrapalhar, atrasar, paralisar aquilo que Deus tem para você? É você. Sou eu. E por vezes nós não escolhemos, não decidimos e não nos posicionamos, e isso já é um posicionamento. A omissão com a nossa própria vida, a omissão diante de uma palavra que o Senhor liberou sobre nós, a omissão diante de uma direção que Deus nos deu, já é. De nada adianta, eu disse aqui sobre a meta de emagrecer, de nada adianta você ir ao nutricionista, você receber a sua dieta e você não a seguir. A omissão diante de uma direção que você recebeu compromete todo o processo. Da mesma forma, não adianta nós irmos até o Senhor, recebermos a direção e não decidirmos.
não escolhermos, continuarmos agora omissos diante das direções que o Senhor nos dá. Então, quando se apresenta uma escolha, uma opção, algo que nós temos que decidir, a omissão a essa escolha e essa decisão diz muito sobre aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer, porque eu posso atrapalhar. Com a minha omissão, com a falta de comprometimento com aquilo que o Senhor me diz, sim, eu posso atrapalhar. E a última coisa que eu aprendo com a ama de Mefibosete, ao fugir e ter que fazer escolhas, é que aquele menino, ele não nasceu aleijado. E quando, durante essa semana, eu lia e relia o texto, eu comecei a me perguntar, o que deixou esse homem aleijado? Aquele menino na infância, o que o deixou aleijado? Talvez você pare e pense, Tainara, está muito óbvia a resposta, a queda. Ele caiu e ficou aleijado. Sim, mas o que o deixou aleijado? Foi a queda propriamente dita? Ou ao ler o capítulo 4, versículo 4, que é quando dá ao decorrer do porquê ele ficou aleijado, você vai perceber que na pressa da fuga, Mefibosete caiu e ficou aleijado das duas pernas. Então, o que fez e o que deixou Mefibosete aleijado, não foi a fuga, não foi a decisão de fugir. Você poderia pensar assim comigo, Tainara, se ela não tivesse fugido, ele não teria ficado aleijado. Sim, mas não foi o fato de fugir que o deixou aleijado, foi a pressa ao fugir, porque quando ela se apressou em fugir, ele caiu, e é por isso que ele ficou aleijado. Existem algumas consequências das nossas decisões, das nossas escolhas, que essas consequências não são nem muito pelas escolhas que nós fazemos, mas pela forma como nós fazemos. Aquela mulher, ela escolheu certo, naquele momento o ideal, o mais consciente seria fugir para resguardar a vida do menino. A decisão foi certa, ela fez a escolha certa, o problema foi fugir com muita pressa. O problema foi fugir com muitas ansiedades. O problema foi fugir com a sua alma muito afoita. Foi nesse momento que ela não teve o cuidado necessário com o menino. Ele caiu e ele ficou aleijado. Então, o que deixou Mefibosete aleijado não foi a escolha em si, mas como foi feita a escolha. Sabe qual é a direção, a decisão, o direcionamento, a clareza que o Senhor nos dá nessa manhã? É que não é nem muito as escolhas como que nós fazemos, mas por vezes são como nós fazemos essas escolhas. Talvez você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para o seu ano, você vai parar para analisar a sua trajetória de vida, e você vai entender que algumas coisas na sua vida precisam ser posicionadas. Talvez você, mulher, nesse congresso, você vai entender que algumas coisas na sua casa precisam ser reposicionadas, mudadas. Mas não é nem muito as escolhas que você vai fazer, mas como você vai fazer essa escolha. Não é nem muito as mudanças que eu e você nós vamos fazer, mas é como nós vamos mudar, como nós vamos nos posicionar, como agora nós vamos colocar essas escolhas para fora. A direção do Senhor nessa manhã é um despertar. Sim, nós precisamos decidir. Sim, nós precisamos escolher. Sim, nós precisamos analisar as escolhas, as opções que estão diante de nós. Mas o mais importante não é nem muito o que eu vou escolher, mas como eu vou escolher. Como você vai resolver esse desafio? Como você vai resolver esse problema? Como você vai se posicionar diante de algo que o Senhor está te direcionando? Talvez, ao analisar a sua vida, você vai perceber áreas que precisam mudar. Tainara, a dinâmica da minha família precisa mudar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Agora pela manhã, eu queria só que você entendesse o quanto que uma escolha pode interferir ou não na sua vida. E à noite nós vamos entender como as consequências que não são tão boas podem ser curadas. E a gente vai entender que a nossa dinâmica familiar, isso interfere muito. Algumas semanas atrás eu fiz um atendimento de uma adolescente,
E a sua mãe me procurou, ela disse: Tainara, eu preciso que você ajude a minha filha, porque ela tem tido crises de ansiedade constante, a ponto dela não conseguir ficar na escola, a ponto dela não conseguir ficar na igreja, qualquer ambiente que ela vá, ela sente muita dificuldade, e as crises são muito pontuais e até graves, a gente tem tido que ir com ela para o pronto-socorro. E aí quando eu comecei a conversar um pouquinho com aquela adolescente, eu perguntei: como que é a sua rotina, a sua dinâmica com a família? Aí ela: não, eu não tenho dinâmica com a minha família, não. Eu entro em casa, eu como no meu quarto, eu fico no meu quarto. Você não faz as refeições à mesa com a sua família? Não. Ela disse: eu nem me lembro. Eu falei: verdade, eu estou parando para pensar que eu não me lembro, eu não tenho memórias da minha família sentada toda à mesa. Talvez você vai parar, analisar, e você vai perceber que existem algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, na dinâmica familiar. Mas não é nem muito o que eu vou mudar, mas como eu vou fazer essa mudança. Eu quero orar com você nessa manhã, porque o Deus que me aponta as opções e me leva a escolher, também é o Deus que me dá a sabedoria para, além de escolher certo, entender como escolher. Deus é Pai e, como um bom pai, Ele não tem prazer em ter filhos confusos. Diante da vida, diante do ministério, diante do meu propósito, Deus, Ele não tem prazer em me ver confusa. Eu costumo dizer que a vida é como uma mercearia, onde eu entro e as escolhas são como sementes. Nessa mercearia eu escolho as sementes que eu quero. A única questão que eu não escolho é o que eu colho depois que eu semei. Eu sou neta de agricultores e a minha infância eu passava no sítio dos meus avós, né, as minhas férias, principalmente férias de final do ano, e a minha diversão era participar do processo com meu avô. E eu ia com meu avô até a loja, ele escolhia as sementes, ele vinha para casa, ele preparava a terra, canteiro por canteiro, selecionava semente por semente, e ele cuidadosamente semeava. A partir do momento que ele semeava, ele tinha que se comprometer agora a cuidar para colher. E se ele colhesse, por exemplo, alface, ele não podia reclamar da colheita de alface, porque ao ir na loja ele escolheu sementes de alface. A vida é como uma mercearia, onde eu entro e eu escolho a semente. A única coisa que eu não escolho é a colheita. Se você não gosta do que você está colhendo, a instrução do Senhor para nós nessa manhã é: escolha sementes diferentes. E dentro dessas escolhas o Senhor, Ele vai nos dar direção, clareza, entendimento, porque Ele não tem prazer em filhos confusos. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar junto com você para que o Senhor nessa manhã Ele nos dê direção, Ele nos ilumine. Nos caminhos que nós vamos passar, nas sementes que nós vamos semear, nós precisamos ter entendimento, clareza. Vamos orar juntos. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã poderosa de instrução através da sua palavra, onde o Senhor nos mostra as decisões que nós devemos e podemos tomar. E toda decisão, Deus, ela vem acompanhada de opções. Nós, talvez nessa manhã, temos inúmeros caminhos que podemos seguir. Forma como nós podemos decidir. Sementes que estão diante de nós na mercearia da vida. Porque quando algo se levanta diante de nós, Deus, e um problema, nós sempre temos duas formas de reagir. Quando nós estamos diante de um conflito, sempre existe um caminho que podemos seguir, mas a questão nessa manhã que nós queremos colocar diante do Senhor é: nos dê a instrução correta, para que nós possamos tomar a decisão certa, e a decisão certa glorifique o teu nome. Ao olhar para a nossa vida, nós queremos ver a nossa vida sendo conduzida pelo Senhor. Queremos fazer boas escolhas para que a tua bênção esteja diante da nossa vida. E mais uma vez, eu repito, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Nessa manhã, talvez entraram aqui irmãos e irmãs, se sentindo confusos diante das suas trajetórias, precisando entender, Deus, o que vão fazer de agora em diante, como vão se posicionar, como vão lidar com alguns conflitos, Deus, sem entender, meu Pai, agora para onde nós vamos?
Mas nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor traga clareza, que o Senhor nos mostre as opções, que o Senhor nos mostre as decisões que seriam mais coerentes no nosso caminho, e que o Senhor nos direcione a como tomar essas decisões. Mas, Pai, de maneira nenhuma nos deixe indiferente diante da nossa vida, nos deixe, Senhor, a olhar a vida passar sem ter um direito de reação, porque nós não queremos ser esses filhos que se sentem constantemente perdidos, não sabem o que fazer, e no meio de tanta confusão se afasta do Senhor. Nós não queremos, Pai. Assim como a ama de Mefibosete, em um momento de pressão, teve que tomar tantas decisões, talvez existam mulheres aqui que estejam assim, mulheres que se veem assim, que estão assim, diante de tanta pressão, sem saber, meu Pai, para onde eu vou? Mas que nessa manhã o Senhor traga clareza, acalme o coração, que o Senhor traga paz, e que o Teu nome, Senhor, acima de tudo, seja glorificado. Nós te louvamos essa manhã por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus? Deus te abençoe. Glória a Deus.